é hora de fazer análise de um dos melhores episódios de Game of Thrones. E se você não acha isso, eu só lamento. Fala, Calaçar, beleza? Tô aqui pra fazer resenha dos tronos do episódio 2, A Knight of the Seven Kingdoms, uma cavaleira dos sete reinos. O bom do inglês é que a gente nunca sabe do que eles estão falando e a gente só descobre durante o episódio, né? Um episódio, meus amigos, muito bom. Teve gente aí falando que foi mais ou menos, foi morno ou qualquer coisa do tipo. E me desculpa, mas eu acredito piamente que quem está falando isso não entendeu a história de Game of Thrones até o momento. Foi um episódio que realmente prova que Game of Thrones é a série que é, basicamente porque não precisa somente de grandes guerras, de grandes momentos de tensão, não. Apenas alguns diálogos fechando coisas, relembrando coisas passadas, demonstram a inteligência, a sagacidade dos produtores de terem adaptado uma história tão incrível e tão difícil de ser adaptada quanto a história do George Martin. Mas eu tô aqui pra falar o quê? Sobre as curiosidades, sobre os pontos positivos e os pontos negativos deste episódio. Antes de começar, não posso deixar de falar pra quê? Pra quê? Pra você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e pegar esse link aqui e mandar pra todo mundo que você sabe que assiste Game of Thrones. Então vamos lá e começar pelas curiosidades, que também tem bastante nesse episódio. Bom, a primeira é referente ao Tyrion, quando depois ali que ele tem um embate com a Daenerys, e ele diz para o Varys e para o Jorah que ele sabe que eles irão usar isso que está acontecendo contra ele algum dia. E na verdade isso é usado contra ele mesmo no próprio episódio, mas de uma maneira que ele nem imaginava. O Jorah Mormont vai até Daenerys e fala que ela deve dar uma nova chance a Tyrion, pois ele entende que apesar dele falar muito, dele querer matar o Tyrion durante algum tempo, ele é a melhor pessoa que ela poderia ter indicado como mão da rainha. Ou seja, em Game of Thrones, nem tudo que é falado vai acontecer efetivamente de uma forma ruim. Então o Tyrion falou que isso seria usado contra ele, e realmente foi, né, no mesmo episódio. Pode ser que o Varys tente usar isso de alguma outra forma mais pra frente? Pode, mas vamos lá, a gente tá terminando a série, não acredito que isso vai acontecer. A segunda curiosidade é que Khal Drogo foi citado, né, na série, na cena onde Sansa e Daenerys estão conversando, quando ela diz que o Jon Snow é o segundo homem no qual ela conhece, que ela pode confiar, que ele cumpre as suas palavras, e a Sansa pergunta quem foi o primeiro, ela diz alguém mais alto, obviamente se referindo a Khal Drogo. A terceira curiosidade também é uma referência a um outro personagem já morto, Shireen Baratheon, quando aquela menininha que está com aquela cicatriz não é exatamente uma escama gris, parece não ser escama gris, mas lembra muito a Shireen e ela vai justamente até os Ser Davos. E essa menininha tem um tipo de coragem que também relembra muito a Shireen, já que ela diz que é filha de soldados e ela quer ir batalhar assim como seus irmãos. A Shireen não precisou fazer isso, porém, ela demonstrou muita coragem quando o Ser Davos estava preso e ela vai até a prisão e diz que quer ensiná-lo, quer fazer companhia para ele, e ele diz que isso não é uma boa ideia. Ela então retoma falando, o que vão fazer comigo? Vão me prender? Vão mandar me matar? É uma referência muito bonita, principalmente para aquecer o coração do Ser Davos. Quarta curiosidade, o Tyrion percebe que o Bran é algo diferente. Então depois que rola uma reunião, ele pede para conversar apenas com o Bran. Ele quer saber a história dele. E o Bran diz que a sua história é muito longa. E então ele fala, não, eu tenho a noite toda, eu quero saber sobre essa história. Qual é a curiosidade aqui? Com certeza, esse encontro, esta conversa não foi simplesmente jogada na série. Algo muito importante vai sair dessa conversa do Tyrion com o Bran. Ainda mais porque estamos juntando, eles estão falando do ser que mais sabe sobre as coisas do mundo com a mente mais brilhante de Westeros. Afinal, a própria Daenerys admite isso durante o episódio, falando que precisa que ele sobreviva. Afinal, ninguém tem a mente que o Tyrion tem. Mais uma curiosidade, quando estão Sam, Ed Doloroso e Jon Snow ali esperando pelo ataque, né, estão reunidos falando sobre histórias da Patrulha da Noite e tudo mais, o Ed Doloroso fala a célebre frase da patrulha, e agora a nossa vigília começa. Isso nos faz pensar que talvez essa frase
possa ter sido criada exatamente durante a primeira grande noite, quando talvez os primeiros homens, que ainda nem havia uma patrulha da noite, eles deviam ter acabado de levantar a muralha, eles falaram: agora a nossa vigília começa. E o verdadeiro significado dessa frase se perdeu durante os milênios, né? Eles imaginavam que estavam vigiando contra os selvagens, quando na verdade os primeiros homens, os primeiros patrulheiros, estavam vigiando contra os White Walkers. Próxima curiosidade: Beric Dondarrion e Cão de Caça bebendo juntos. Por que isso é muito curioso? E agora que eu vi que tá propaganda do Corinthians aqui, desculpem, gente. É curioso porque o Cão de Caça tinha acabado de falar pro Beric que iria jogá-lo da muralha, né, se ele falasse sobre Hollor, Deus Vermelho e tudo mais. E isso é curioso porque o Cão de Caça foi uma das pessoas que já matou o Beric Dondarrion. Na verdade, a família Clegane já matou o Beric 3 vezes, né? O Cão matou ele uma vez e o Bontanha matou ele 2. E essa é a curiosidade que vai aquecer o coração daqueles que amam Ned Stark e também apreciavam tanto a sua espada. Gelo está de volta ao Winterfell. Sim, na cena quando temos Jaime nomeando Brienne Cavaleira dos Sete Reinos, cada um está com uma das espadas que foi feita a partir de gelo. Ou seja, gelo está de volta ao Winterfell. De uma referência, aliás, uma homenagem a Jorah Mormont. Talvez você não tenha pego exatamente tudo que rolou na cena entre o Sam e o Jorah Mormont, já que o Sam entrega a espada da sua família para o Jorah. Isso é uma homenagem que remete diretamente à primeira temporada, quando o Jorah Mormont, o Lorde Comandante, pega a Garra Longa e dá para o Jon Snow explicando por que ele está fazendo isso. Porque o seu filho, o Jorah, abandonou, desonrou a sua casa e ele vê no Jon Snow como uma chance de continuar honrando a sua casa, os Mormont. E já aqui tem o inverso. O Sam dá a espada da sua casa para o Jorah Mormont, para que ele também honre a sua casa. Olha que coisa bonita esse fechamento, né? E temos mais uma referência a Senhor dos Anéis aqui, quando o Podrick começa a cantar para meio que dar ânimo às pessoas que estão ali, talvez. É o que acontece também em O Senhor dos Anéis. Em O Retorno do Rei, quando o Pippin começa a cantar. Eu adoro essas referências que Game of Thrones faz ao grande épico de Tolkien. E a última curiosidade: vocês repararam que Sansa está comendo com Theon no acampamento dos soldados? Por que isso é uma curiosidade? Porque quando é que vocês imaginaram que Sansa, lá da primeira temporada, em algum momento sentaria com a ralé, com a plebe, ainda mais para comer? Isso é fantástico. Fantástico. Pontos positivos. Bom, começa com a primeira cena. A primeira cena é fantástica, o julgamento do Jaime. Posicionamentos de personagens são muito bons. O posicionamento de Daenerys, do discurso inicial falando que ela faria o que ela ouviu falar que faria com Jaime, não quer dizer que é o que ela quer fazer. O posicionamento da Sansa também é muito bom. E para fechar, lógico, o posicionamento do Jaime, falando que faria tudo de novo, afinal eles estavam em guerra. Ou seja, o Jaime não é um cara que realmente tem medo de falar as coisas. Ele continua tendo essa coragem que ele tinha desde a primeira temporada. Ele é uma pessoa diferente agora, mas a sua coragem não foi embora. Obviamente, a frase que o Bran solta, "o que fazemos por amor", é algo impactante. A gente consegue perceber que o frio corre a espinha dorsal ali do Jaime naquele momento. E outra frase muito importante é quando o Jaime fala que existem coisas que vão além da lealdade. Pra quem não se lembra, a Brienne falou isso pra ele em temporadas passadas. E ele se recorda dessa frase. Assim como quando ela levanta pra defendê-lo, ela diz que ele é um homem de honra. Também fazendo referência a uma frase dela mesma em temporadas passadas, quando ela dizia que ele era um homem sem honra. Isso realmente demonstra como esses personagens cresceram. A cena onde Arya e Gendry estão conversando e ela dá uma cutucada falando que até mesmo um aprendiz de ferreiro poderia dar uma resposta melhor do que aquela que o Gendry deu pra ela. É uma referência totalmente feita à primeira temporada, já que o Gendry era um aprendiz de ferreiro. Essa cena é fechada quando ela lança aquelas pontas de vidro de dragão na parede,
fazendo com que o Gendry fique muito impressionado e perceba que ela não é mais aquela menininha da temporada 1. Depois nós temos a conversa de Bran e Jaime muito rápida, mas que responde uma questão levantada há muito tempo. Será que Bran seria quem ele é se não tivesse sido jogado? E Jaime também? Ou seja, o Bran deixa isso bem claro. Eu ainda seria Brandon Stark se você não tivesse me jogado, e você ainda seria o mesmo homem. É realmente algo que eu, pelo menos, estava esperando muito para ter uma resposta concreta disso. Eu sempre imaginei que o Bran seria o Corvo de Três Olhos, independente dele cair ou não. Talvez ele demorasse mais tempo. Porém, com essa resposta do Bran, parece que realmente ele precisava cair daquilo para que isso alterasse tanto ele quanto o próprio Jaime. E no fim ele fala assim, né? Como você sabe que vai ter um depois, né? Que o Jaime pergunta para ele, o que a gente vai fazer depois? Será que o Bran teve uma visão de futuro e não quer contar pra ninguém? Tyrion conversando com o Jaime também é um ponto alto, principalmente quando o Tyrion joga na cara do Jaime que ele sempre soube quem era a Cersei e mesmo assim ele estava apaixonado por ela. Ao mesmo tempo que o Jaime também já falou ali algo que é espantoso, que ele resume bem o que eu sempre pensei da Cersei. Ela usa a verdade para jogar com mentiras. E para encerrar ali, o Tyrion ainda fala que seria, né, meio poético, inclusive, se ele se tornasse um White Walker e caminhasse até Porto Real e matasse a Cersei. Eu não acho que isso vai acontecer, mas será que de alguma forma é possível que quem vai matar realmente a Cersei seja o Tyrion? Que ele vá até Porto Real em algum momento realmente e ele mate a sua irmã? Contrariando todas as teorias que a gente acha que será a Arya ou o Jaime. E o Jaime admitindo pra Brienne que não é mais o cavaleiro que ele costumava ser e que ele tá se colocando à disposição pra servir essa mulher. Cara, que homem, não preciso nem falar mais nada. Que homem. A conversa de Sansa e Dany é muito boa, mas a única coisa que eu quero ressaltar aqui é como a Sansa realmente está perspicaz. Quando ela diz a frase para Daenerys que os homens fazem coisas estúpidas por conta das mulheres. São facilmente manipuláveis. Olha como essa mulher aprendeu. Ela aprendeu isso com quem? Com a Cersei. A Cersei ensinou para ela que ela deveria usar o sexo, usar o jogo de sedução para atrair os homens como sua arma. E isso fica evidente aqui por conta de duas coisas. Ela deixa isso explícito para Daenerys nessa sua fala, e além disso, ela mesma fez isso com um homem. Ela jogou com o Mindinho até ela conseguir o que ela queria, pra depois descartá-lo. E o próximo é, puta que pariu, os melhores abraços de Game of Thrones são da Sansa. O reencontro dela com o Jon Snow foi melhor do que o reencontro de Jon Snow com a Arya, como eu já falei no primeiro vídeo. E o abraço que ela dá no Tyrion nesse episódio, meu irmão, que abraço, caramba, como ela realmente consegue trazer esse personagem pra próximo dela. Fechou, Sansa, desculpa, eu era um dos caras que mais te odiava e agora eu sou um dos que mais te amam. E lógico, nessa cena ainda o Tyrion dizendo que quer lutar por Winterfell, cara, isso tá realmente lindo. Vou falar duas cenas rapidinho que eu gostei, que era necessária. Primeiro, o Tormund perguntando se a mulher grande estava lá, afinal ele sempre faz essas perguntas, né? E depois a explicação do Rei da Noite, de por que o Rei da Noite quer pegar o Bran e o que ele precisa do Bran e por que ele precisa destruir o Bran por conta das lembranças da memória do mundo. Então, finalmente temos uma explicação de objetivo para o Rei da Noite. E aí começa o encontro dos personagens ali na lareira e eu quero dar destaque para duas coisas nesse primeiro encontro. Primeiro, a frase do Tyrion. Os perigos da evolução pessoal. Isso é uma frase tão importante, mas tão impactante, que vocês devem realmente refletir sobre ela no seu dia a dia. É muito importante, ela não serve simplesmente para o contexto do Tyrion, mas como isso serve para um contexto pessoal de cada um de nós. Impossível talvez você voltar a ser aquela pessoa que você já foi um dia. E obviamente depois quando o Tormund vai e conta a sua história de pescador mais épica de todas com o leite de giganta. E agora essa aqui é para quebrar os coraçõezinhos de todo mundo que via a Arya como uma criança. E ela vai e demonstra que mulheres podem, e aliás, devem tomar atitude, sim. E aí ela vai e vai conhecer como é o mundo do sexo com o Gendry. E o ponto alto do episódio é justamente o nome do episódio, né? A proclamação, a transformação, a celebração de Brienne em uma cavaleira. Cara, é simplesmente lindo. Eu acho que eu não preciso ficar aqui descrevendo o porquê isso é tão lindo, mas basicamente é a realização de tudo que a Brienne busca desde quando ela entrou na série.
da sua primeira cena quando ela derrota o Loras Tyrell em um combate singular e ela pede para o Renly que ela seja um dos membros da guarda real do Renly. E agora culminando com ela sendo cavaleira dos Sete Reinos e vai estar na vanguarda e vai estar liderando parte do exército. Cara, isso é simplesmente lindo. A cena final do choro dela é de cortar o coração. E obviamente, para fechar, a tensão final entre o Jon Snow e Daenerys, que estava na cara que era assim que ia acontecer, que eles não iriam resolver esse assunto naquele momento e que seriam interrompidos, e é exatamente o que acontece quando soa o trombeta dos White Walkers chegando ali, né, e interrompendo o encontro desses dois. Bom, de ponto negativo, na verdade eu não tinha nenhum ponto negativo de verdade falar desse episódio. Talvez seja o ponto mais fraco desse episódio, que pra mim foi a conversa do Verme Cinzento com a Missandei. Não acho que foi ruim, pelo contrário. Só acho que foi realmente, dentro de todos os momentos que tivemos aqui, foi o mais fraquinho. E eu preciso fazer um destaque desse episódio. Cara, Theon Greyjoy, Alf Allen, meu querido, você é um monstro. Theon Greyjoy e Sansa, acredito, são os personagens que mais estão me conquistando, mais estão me surpreendendo. O Theon Greyjoy, nesse episódio, dá pra você ver a vontade do Theon, a culpa, tudo aquilo que ele quer demonstrar para os Starks do que ele se arrepende do que fez, no tom de voz, na forma que ele fala, na forma que ele se apresenta, na forma que ele olha. O Theon Greyjoy, o Alpha Allen, tá realmente muito bem no papel. Dá pra sentir o quanto ele quer defender o Winterfell. Bom, essa foi minha análise aí do segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês coloquem nos comentários o quê? Se eu deixei passar alguma curiosidade, seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E os seus pontos negativos do episódio aqui embaixo. Novamente, quer falar comigo? Redes sociais, Instagram e Twitter. Novo Nerd no Instagram ou Novo Nerd no Twitter. Como sempre, agradeço a paciência e a audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!